alegria de estarmos falando um pouquinho sobre o nosso querido servo de Deus, Padre Vítor Coelho de Almeida. Esse homem que passou boa parte dos seus últimos anos de vida, das suas últimas décadas, dentro do estúdio da Rádio Aparecida. E por isso o Padre Inácio Medeiros, ele que atualmente é o diretor da nossa RA, ele convidou a gente exatamente para fazer um momento de reflexão, de partilha dentro de um desses estúdios. Padre Inácio, que bom que você está aqui no nosso Potes da Fé. Padre Vítor, ele era alguém que eu falo assim, ele dormia rádio, comia rádio, bebia rádio, respirava rádio. Foi a grande ferramenta de evangelização que ele utilizou, não? E por isso mesmo eu achei muito interessante que a gente pudesse conversar aqui num dos estúdios da Rádio Aparecida, que é de onde a mensagem do Evangelho ecoou para tantos lugares aí do nosso Brasil. Eu queria, Padre Inácio, que você comentasse um pouquinho como que você vê, qual foi a importância real do Padre Vítor nessa área da comunicação e principalmente dessa área que hoje é a nossa rede Aparecida de comunicação. O Padre Vítor, ele gastou cerca de 37 anos da sua vida aqui em Aparecida, no Santuário Nacional e na Rádio Aparecida. Eu vejo do Padre Vítor vários elementos. Primeiro, eu penso que isso serve para nós também, Padre Ulisses. Primeiro que a pessoa dele comunicava, a pessoa do missionário comunica. Haja vista que ele gostava de gastar tempo também lá na Praça da Basílica Velha, sempre com o guarda-chuva, né, nos braços, atendendo as pessoas, tirando fotografia com as pessoas. E quanta gente que tem essa lembrança guardada aí pelo Brasil afora. Então, a pessoa do missionário comunica. Por sinal que ele era um homem imponente, não é mesmo? Alto, imponente, assim, o visual do Padre Vítor já se impunha, né? E ao mesmo tempo, sendo tão imponente, ele era tão próximo, tão chegado ao nosso povo. Já chamava atenção. É interessante, eu não tive oportunidade de conviver, eu conheci, mas não tive oportunidade de conviver com ele, e as pessoas falam que às vezes ele tinha assim, um temperamento até um pouco irascível, nervoso, mas quando ele estava no meio das pessoas se transformava, né? É verdade, ele se transformava, ele era capaz de ajudar uma pessoa a cumprir a sua promessa. Exatamente. Apenas ele pedia para não dar a volta na basílica, que cansava. Meu filho, não faça essa promessa, porque iria cansado demais. Mas essa atenção, né? Essa capacidade de se debruçar em cima daqueles que chegavam Aparecida com todo carinho e de se comunicar com essas pessoas era admirável. E depois uma segunda coisa que você falou, que eu admiro muito no Padre Vítor também, era um homem super atualizado. É verdade. Era um homem que estudava muito, era um homem que preparava os seus programas, era um homem que se dedicava assim tempos e horas para estudar, para preparar, tanto assim que ele traduzia para as pessoas, numa linguagem simples, numa linguagem acessível, documentos da igreja, a própria Sagrada Escritura. O Padre Vítor, ele era pastoralista, ele era um exegeta. Eu penso que traz até uma responsabilidade para nós hoje, que a gente não pode se contentar com essa primeira informação, e olha que hoje nós temos assim muitas fontes de informação, mas a gente precisa descer mais a fundo nos ensinamentos da igreja, a partir do magistério, a partir do Evangelho, a partir das Sagradas Escrituras, para poder traduzir numa linguagem acessível esses ensinamentos para as pessoas. Aquele carinho dele nos seus programas, tanto ali no Clube dos Sócios, né? A entrevista com os senhores Romeiros, como também o grande programa dele, Os Ponteiros Apontam para o Infinito, né? Ele foi um homem que traduziu pensamentos, eu me lembro bem dele tentando explicar a Santíssima Trindade para o povo e como que ele conseguia passar aquilo com um carinho tão imenso e, como você dizia, a gente ficava assim pregado, ouvindo com atenção aquele homem, né?
Eu fico imaginando, Inácio, se ele tivesse televisão, ele não Nossa, teve. ele fazia... A gente tem fotos de uma vez que o Padre Vitor participou de um programa da TV, do programa Silvio Santos, mas ele não teve essa oportunidade. Isso que você fala, Padre Ulisses, é tão verdade que no horário da consagração, e tanto os Pontos para o Infinito quanto os programas da consagração, que são tão quase antigos quanto a Rádio Aparecida, ele tinha esses momentos realmente como catequese. Era muito comum, nós temos gravações, ele falava assim: hoje Sagradas Escrituras, e ali o programa todo versava sobre temas, hoje catequese, hoje doutrina da igreja, e era um homem que tinha uma amplidão de conhecimentos. Ele tinha o carinho dele pelo Clube dos Sócios. Eu gostaria que a gente pudesse aí ver um vídeo em que ele partilha conosco algo do seu pensamento exatamente sobre o Clube dos Sócios. O Clube dos Sócios é talvez, da parte dos leigos, o maior reforço que a Rádio Aparecida recebe do apostolado leigo. Assim surgiu o Clube dos Sócios. Padre Inácio, eu gostaria que você comentasse esta frase característica do Padre Vitor, que foi assim, o grande motor desse Clube dos Sócios e que tem sido assim, um sustento muito grande para os nossos meios de comunicação. Os grandes homens da igreja, Padre Ulisses, eles têm a capacidade quase de estar à frente do seu tempo. Certamente. Né? E aí, nesse vídeo, nesse áudio que nós ouvimos, a gente vê o Padre Vitor falando do protagonismo do leigo como sujeito de evangelização. Hoje nós gostamos até de usar a expressão parceiro, né, da evangelização, no tempo em que a igreja ainda tinha um modelo assim bastante clerical, né, em que o leigo tinha a função quase que de assistir ou de acompanhar, mas de uma maneira bastante passiva, toda a vida eclesial, toda a vida pastoral da igreja. E o Padre Vitor, ele fala desse protagonismo do leigo, ele fala desse destaque do leigo na vida da igreja e da evangelização, e ele coloca como paradigma o Clube dos Sócios. E toda a importância do Clube dos Sócios, nós a sintetizamos naquele lema que ele tirou do Evangelho, mas que serve para todos nós de grande atualidade. Quem ajuda a pregação tem merecimento de pregador. E ele falava assim também, para nós isso é algo quase que sagrado, o Clube dos Sócios é a mão que sustenta o microfone com o qual a Rádio Aparecida evangeliza. Ou seja, essa parceria ativa dos leigos na evangelização. Eu creio que, mesmo sem ter tido cursos especiais de comunicação, o Padre Vitor, ele trazia na alma essa capacidade de ser um pioneiro da comunicação dentro da igreja. E esse pioneirismo do Padre Vitor, junto com outros colegas redentoristas, é que fez com que hoje a gente possa ter aí um A12, uma televisão, e levamos em frente então toda a obra de comunicação e evangelização através dos meios de comunicação. Mas Padre Vitor, ele não apenas ensinava as verdades da catequese, nem mesmo os dogmas da igreja, mas ele também tinha uma grande preocupação social. Eu gostaria que a gente ouvisse mais e visse mais uma frase desse querido Padre Vitor, servo de Deus. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e de expressão, de publicar suas expressões, de publicar suas opiniões, de não ser amordaçado pela censura. Padre Inácio, você saberia contextualizar quando, como e por que o Padre Vitor nos deu essa obra-prima desta frase tão atual que a gente nem imagina que tenha acontecido há décadas atrás? Parece que ele está falando de fato para os dias de hoje. Estamos precisando dela. São passagens retiradas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi usado pelo Padre Vitor num programa que ele realizou aqui na Rádio Aparecida em fins dos anos 60, se não me engano, no ano de 1968. Tão atualizada, tão crítica, tão contestadora, mas tão assim, mordente, que
que foi a única ocasião em que a Rádio Aparecida foi obrigada a sair do ar. Só que depois se provou que esta palavra tão atual do Padre Vitor era baseada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não haveria como se negar uma declaração que já vinha desde muito tempo. Creio que o Padre Vitor tinha muita razão, porque onde não se respeita o direito, também não se pode exigir o dever, né? Por isso que se fala, é direito fundamental, né? Ou seja, ele é fundante na vida da pessoa e da sociedade. E a partir dele é que vem o dever que a pessoa tem também dentro da sociedade. Eu creio que tudo isso nos leva a ver esse homem, servo de Deus, se Deus quiser será beatificado um dia, mas em tudo o Padre Vitor tinha um foco final, que era a opção, a escolha de Deus, né? Nossa Senhora, as devoções, tudo que se fazia era essa busca constante de Deus na vida, e ele conseguiu vivenciar profundamente essa intimidade profunda com Deus e saber que quem opta por Deus não pode optar por outras coisas que são exatamente o oposto do mistério e do ser de Deus. Há uma frase também muito bonita do Padre Vitor que eu gostaria que vocês vissem nesse videotape. Fique sabendo que Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Ensina o caminho do inferno. Porque ninguém pode ficar neutro neste ponto. Ou a gente é de Deus ou é contra ele. Ninguém fica no meio. Aí está, Padre Inácio, mais uma frase. Essa já é a frase de um missionário, de um santo, né? Que sabe muito bem, né? Se eu sou cristão, se eu sou de Jesus, eu não posso ir exatamente na direção contrária, que não tem nada a ver com a proposta de reino de Deus proclamada por Jesus, vivenciada por ele e pela qual ele deu a vida dele. O que você acha dessa afirmação do Padre Vitor? Que tudo pode ser relativizado, menos a essência de Deus, menos a manifestação de Deus na nossa vida, menos a fé que nos liga com esse Deus. A fé, ela precisa ser valorizada porque, assim como nós necessitamos do ar para respirar, para viver, é a fé que move a nossa vida. Nesse sentido, da necessidade de um respeito muito grande. Eu creio que em toda a nossa conversa, Padre Inácio, a gente vê no Padre Vitor exatamente o exemplo de alguém que soube respeitar, valorizar a fé que brotava do coração do povo, essas tradições que muitas vezes talvez não fossem tão legítimas, mas que ele acolhia, porque ele sabia muito bem que sem respeito não há liberdade. E ele conseguia, através da Sagrada Escritura, da sua catequese, enriquecer essa piedade popular. Por isso que certamente Padre Vitor Coelho será um dia beatificado. Foi esse o nosso bate-papo sobre o nosso querido Padre Vitor, exatamente um missionário da comunicação, um pioneiro da comunicação aqui em Aparecida, e creio que um dos grandes, um dos maiores comunicadores da nossa Igreja Católica do Brasil. Esse mérito, eu creio que vai demorar um pouco para alguém possa passar à frente do Padre Vitor. A sua voz continua ecoando nos nossos ouvidos, continuamos a escutar a consagração que ele fazia com tanto carinho. Padre Inácio, muito obrigado, viu? E o que você gostaria ainda de deixar para a gente de recordação, de lembrança desse tempo de história tão bonito? A gente fala do Padre Vitor, mas me faz lembrar de um outro grande missionário que nós tivemos, Padre Gebardo Wigerman. Ele é chamado de o pai da província de São Paulo, porque foi dos primeiros que vieram para o Brasil no começo e se tornou o chefe da missão. Padre Gebardo, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim: somente depois de 100 anos de catequese se pode exigir alguma coisa deste povo. Isso ele falou em 1905. Mostra muito bem esse respeito que o Padre Vitor e tantas levas de redentoristas que já passaram aqui por Aparecida e pelo nosso Brasil tiveram. E, aliás, esse ano nós celebraremos 100 anos do falecimento do Padre Gebardo. Então, um grande homem que marcou a nossa história também, como este servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida. Esteve na minha ordenação diaconal e depois, como eu falei, eu não pude ter convivência com ele, mas hoje, estando à frente do rádio, eu sei e confirmo a importância deste homem para a congregação e para a igreja. Isso, e é certamente invocando essa intercessão do Padre Vitor, esse grande devoto de Nossa Senhora Aparecida, que a gente quer nesse momento se despedir de vocês, agradecer a sua presença, convidar você
para o nosso próximo programa. Não perca jamais seu programa Fortes na Fé, e muita gente que o segue. E ao mesmo tempo falar para você, invoque a intercessão do Padre Vitor Coelho. Ele é servo de Deus. Nós sabemos que aquilo que ele fazia de bom aqui na terra, ele faz de muito mais agora que está na casa do Pai, intercedendo por nós. Certamente ele vai nos ajudar e nós vamos ter a alegria de um dia vê-lo beatificado. Vamos abençoar esse nosso povo juntos, Padre Inácio. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, por intercessão do servo de Deus, Padre Vitor Coelho, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, que esta bênção lhe traga paz, que esta bênção lhe traga a segurança da presença de Deus ao longo da sua vida e permaneça conosco para sempre. Amém.